Pai do Senhor! Olha eu aqui, mais um vídeo trazendo conteúdo bíblico para o nosso crescimento espiritual. Hoje esse vídeo eu quero estar falando sobre batismo no Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo. Que negócio é esse? Qual é a diferença que podemos compreender acerca do Espírito Santo dentro desse contexto no Espírito e com o Espírito? Vamos aprender? Mas antes, você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, clique aí no sininho, ativar todas as notificações e também dê o seu like. Vamos lá? Batismo no Espírito Santo. Antes, eu quero começar esse vídeo lendo um texto que está aqui na primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Vamos acompanhar? O texto diz assim: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Observe aqui que o apóstolo Paulo ele está se referindo aqui quando ele diz assim: todos nós fomos batizados em um. Nós que compreendemos a língua portuguesa, né? Você que conhece, então você observa que a tradução está falando, fomos batizados em um. Então essas preposições, essa preposição em mais um, que é um numeral, nós relacionamos ao que Paulo está falando a expressão no Espírito. Todos nós fomos batizados no Espírito, ou em um Espírito, formando um corpo. Então, o que Paulo está tratando aqui? Paulo está tratando acerca da aceitação de Cristo como Senhor e Salvador na vida de uma pessoa. E para isso eu quero ler outro texto, vamos lá? Carta aos Hebreus, capítulo 6, o versículo 4. Então vamos lá. Paulo está dizendo que quando quer judeu, grego, bárbaro, gentio, qualquer pessoa que recebe, confessa Jesus como Cristo sinceramente, ele passa a fazer parte de um corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo. Hebreus 6, versículo 4, ele vai dizer assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, olha só, iluminados através do quê? Através do Espírito Santo, e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Aí ele começa a entrar num outro assunto, que não é o assunto desse vídeo aqui, ok? Ele vai falar das pessoas que experimentaram o renovo, experimentaram Deus através do arrependimento. Então ele está se referindo o quê? A iluminação, a revelação, a descortinação, né? Quando os olhos são descortinados e recebe a revelação, tem essa iluminação, provam o dom celestial, passam a fazer parte, né? Eles começam a ser participantes, desculpe aqui, o negócio travou. Eles fazem a fazer parte, né, do reino de Deus, se tornam participantes do Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo é isso que Paulo está falando. Tanto na carta aos Coríntios, que ele está falando, né, batizados em um Espírito, no Espírito. Então, esse batismo é quando a pessoa recebe Jesus, é iluminado acerca das coisas espirituais. Então, aquela pessoa que recebe Jesus, arrependeu-se de forma sincera, ele recebe o Espírito Santo. Por quê? Porque ninguém confessa
o Filho de Deus se não for pelo Espírito Santo? Vamos lá para a carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, carta aos Efésios, capítulo 1, o versículo 18. Vamos lá? Ele vai falar exatamente acerca do que eu estou me referindo e que também o autor aos Hebreus se refere acerca dessa iluminação. Ele diz assim, carta aos Efésios 1, versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a riqueza da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, o que Paulo está falando aqui à igreja de Éfeso? Ele está falando aqui que tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. O que isso significa? Significa o batismo no Espírito Santo. Porque a partir do momento que a pessoa recebe a palavra, se arrepende, ele passa a ser o quê? Iluminado. Os seus olhos são descortinados. Recebe o quê? O entendimento acerca das coisas do reino de Deus e começa a compreender. É como você, eu, um dia que fomos iluminados e a gente começa a ver a verdade de Deus e a gente começa a olhar para aquilo que a gente fazia como se fosse coisa boa e a gente começa a compreender e aí começa a pensar, meu Deus, como que eu fazia? Como que eu cria nisso? Como que eu praticava isso? E não tinha vergonha. Isso significa o quê? O Espírito Santo nos iluminou. E aí a gente compreende que nós fomos batizados no Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele tira a venda dos olhos e nos mostra, nos ilumina e nos dá a verdadeira visão acerca das coisas que a gente praticava, das coisas que a gente fazia e não compreendia que era pecado, que era uma ofensa a Deus. Outro texto, aqui também na carta aos Efésios 4, versículo 30, que diz assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Mais uma referência ao batismo no Espírito Santo, que é o quê? O selo para a redenção daquele dia. Então a gente começa a entender que para receber a salvação, esse selo precisa permanecer em nós. Então, nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus, no qual é Ele, que segura, que está nos selando para o dia da redenção. Mas a partir do momento em que eu volto à prática do pecado, a partir do momento em que eu ofendo a Deus, voltando, como a própria palavra vai nos dizer, como aquele cão que, não vou usar a expressão do cão, vou usar a expressão da porca, A porca, o porco, que depois de lavado, limpo, ele volta ao chiqueiro, à imundícia. Então é exatamente isso. Depois que o Espírito Santo ilumina, mostra o caminho da verdade, mostra a pureza, descortina, começa a nos iluminar, nos ensinar o que agrada a Deus, quando a pessoa, e aí a palavra nos usa a expressão da porca, depois de lavadinha, tá limpinha, retorna ao chiqueiro. Então, nós não podemos voltar ao chiqueiro, ao pecado. Por quê? Porque entristece ao Espírito Santo. E aí a gente perde esse selo para o dia da redenção. Então esse é o batismo no Espírito Santo. Recebeu Jesus, confessou Jesus com arrependimento sincero, abandonou a prática do pecado. Então o selo passa a estar sobre a pessoa, o batismo, o Espírito Santo está sobre a pessoa. Agora,
Então, o que é batismo com o Espírito Santo? Então, todos que recebem Jesus passam a ter o Espírito Santo de Deus como companheiro, e aí o corpo dessa pessoa passa a ser a habitação do Espírito Santo de Deus, morada de Deus. Vamos abrir no livro de Atos, capítulo 19, e a gente vai entender agora. Esse vídeo é um vídeo bem objetivo. Atos 19. Vamos entender aqui agora o que então é o batismo com o Espírito Santo. Nós conhecemos toda a história do Pentecostes, em que eles permaneceram em Jerusalém, e a promessa de Joel se cumpre. Ali há o quê? A plenitude do Espírito Santo, porque no Antigo Testamento ele era dado por medida. E aí agora aqui em Atos capítulo 19, eu já estou encerrando o vídeo, e a gente vai agora entender que o batismo com não é a mesma coisa do batismo no Espírito Santo. Porque o batismo no Espírito Santo é quando há a iluminação, há o selo, e é quando a pessoa recebe Jesus Cristo. Então, todos que confessam Jesus como Senhor e Salvador já têm o Espírito Santo de Deus, o selo. Mas e o batismo com? Vamos lá, Atos 19. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João, porque João Batista também batizava para o arrependimento. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Aí Paulo começa a apresentar algo além. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos sobre esses discípulos, veio sobre eles o Espírito Santo. Aí a pergunta: como que Paulo identificou que veio sobre eles algo sobrenatural e diferenciado do que eles já tinham antes? E falavam línguas e profetizavam. Então Paulo impõe as mãos, e o texto vai dizer: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Mas de que forma? Batizando com o Espírito Santo. E qual é a evidência do batismo com o Espírito Santo? E falavam línguas e profetizaram. Então, a primeira evidência do batismo com o Espírito Santo é falar línguas diferenciadas, tá? E a gente vai ver lá na caixinha dos dons, na carta aos Coríntios, que uma das manifestações do Espírito Santo e dos dons é a variedade de línguas. O dom de línguas é o batismo com o Espírito Santo. E a pessoa pode ter também a manifestação pelo Espírito Santo da variedade de línguas. Então, amados, qual é a diferença? Batismo no e batismo com. A gente observa que aquele que recebe Jesus, todo que recebe Jesus, passa a ter o Espírito Santo. Mas o batismo com, há uma diferença aqui, porque a diferença ela é externa, é um sinal externo, né? É o dom da elocução, é quando a pessoa manifesta de forma externa, tá? E verbal esse recebimento do batismo, que é através da manifestação em línguas estranhas, profecias e variedade de línguas.
Queridos, aqui eu encerro esse vídeo, ele é curto porque esse assunto é muito extenso. Se você quiser mais conteúdo sobre o Espírito Santo, escreva aí no comentário, tá? Mas antes de terminar, não se esqueça de se inscrever, ativar todas as notificações e dar o seu joinha. A gente se encontra no próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus!